O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precederam no reino de Deus. Porque João veio até vós de um caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e compaixão. Meus queridos irmãos e irmãs, neste dia da Bíblia, lembremos que a palavra de Deus nos revela o rosto misericordioso e amoroso do Divino Pai Eterno. Neste ano, a Igreja nos propôs como leitura o livro do Deuteronômio, e que tem o lema: Abre tua mão para o teu irmão. E assim, nós somos chamados por Deus a viver a nossa vida, acolhendo essa mensagem de salvação e nos abrindo o nosso coração, a nossa mão, em favor dos que mais sofrem, daqueles que necessitam. Meus amados irmãos e irmãs, neste 26º domingo do tempo comum, a liturgia da palavra nos apresenta o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 28 a 32, que contém a curta parábola dos 2 filhos, chamados pelo pai a trabalhar na sua vinha. A vinha é a fonte de recursos da família, e notamos que o pai recebeu respostas diferentes dos seus filhos. Vamos ilustrar um pouco a parábola. Assim aconteceu. Certo dia, o pai chamou o filho mais velho e disse-lhe: Vai trabalhar na vinha. O jovenzinho, que era considerado modelo de filho educado, pela maneira que tratava as pessoas, respondeu ao seu pai: Sim, papai, eu vou. A verdade é que ele não foi. Ele mudou de opinião. Talvez por causa dos seus próprios interesses. Talvez tinha outro compromisso e não soube conversar com o pai, não soube dialogar com o pai.
talvez não tinha nem contato com o pai, mas nós sabemos que ele não foi trabalhar na vinha. Ficou aborrecido com o pai, bem provável, você já deve ter vivenciado isto. Ele preferiu desobedecer o pai, não com palavras. Observamos que ele é educado, mas ele desobedeceu seu pai com as atitudes. Fez birrinha, dizendo não, não vou, e não foi mesmo. Talvez você conheça essa história, talvez ela apareça um pouquinho com a sua vida, de filhinho birrento, filhinho mimado. O padre, agora há pouco, falei para vocês, nós precisamos tomar posse daquilo que é nosso. Se eu sou filho de Deus, me considero como filho, esta casa vos pertence. Se não, meu querido, é bastardo, não é filho. O filho é aquele que toma posse daquilo que pertence, é aquele que se interessa pelas coisas da família. É assim na sua casa? Mas nós temos o outro filho. O outro filho, o pai também o chamou para trabalhar hoje na vinha. E esse filho, o caçula, podemos assim dizer, que era considerado um pestinha, mal educado, desobediente da casa, diferente do outro irmão, que era educado, o pai disse-lhe: vá trabalhar hoje na vinha. O caçula, que agia sem pensar, não que a gente não age. Muitas vezes a gente fala assim: eu agi sem pensar. Não, você pensou, você só foi precipitado. Ele respondeu nervosinho para seu pai: eu não quero trabalhar na vinha, eu não quero ir para a roça, eu não estou disposto. Saiu correndo, pisando alto, chorando. Você conhece essa história? Você já fez assim também? Mas depois de um tempo, ele começou a pensar e arrependeu-se. Ele passou a mudar de opinião. Ele viu que ele foi mal educado com seu pai, que ele foi grosseiro com seu pai. E ele viu que ele podia mudar de opinião, mudar de caminho. E ele foi trabalhar na roça. Uma das coisas que a parábola nos mostra, e que nós não sabemos, qual o tipo de serviço que eles foram realizar. Se era podar as videiras, arrancar as ervas daninhas, ou colher os frutos, as uvas. O garoto, ele simplesmente foi trabalhar. Está entendendo? Quando nós nos colocamos na construção do reino de Deus, independente do serviço, ninguém fica perguntando. Trabalhar na vinha significa que eu vou executar determinado serviço a pedido do meu pai. Seja qual for esse serviço, eu vou realizar com alegria e disponibilidade. Então, meus queridos irmãos, Jesus contou esta parábola dos 2 filhos em Jerusalém aos sacerdotes e aos anciãos do povo, que duvidavam da sua missão e que não se arrependeram com as pregações de João Batista. E a nós,
e aos sacerdotes e aos anciãos, que Jesus pergunta ao terminar a parábola, como nós acabamos de ouvir: qual dos 2 filhos fez a vontade do Pai? Eles responderam convictos, da mesma forma que nós nos responderíamos: o primeiro. E Jesus lhes disse: em verdade eu vos digo que os cobradores de impostos, que roubam, e as prostitutas, que são as meretrizes, entrarão no reino de Deus antes de vós. Porque João Batista veio explicando a justiça e a vontade de Deus, e eles, esses pecadores, publicanos e prostitutas, se arrependeram e começaram uma vida nova, conversão total. Eles não foram soberbos, orgulhosos, eles estavam abertos à graça. Então, meus queridos irmãos e irmãs, para os judeus, os publicanos e as prostitutas eram as pessoas mais desprezíveis da sociedade, e são exatamente elas que acolheram o chamado à conversão de João Batista. Muitas vezes nós vamos observar no tempo de hoje filhos birrentos que não vêm à igreja por causa do padre, por causa de fulano, porque fulano vem, porque fulano pisou no meu pé, porque fulano falou isto, e fica nessas birrinhas. E o Senhor está dizendo para nós: cuidado, vocês que estão aí, toma cuidado. Olha, as prostitutas e os cobradores de impostos vão entrar nos céus porque se arrependeram. Vocês aí, os sacerdotes, os anciãos do tempo, referindo a nós, os sacerdotes da época e os anciãos, as pessoas importantes da sociedade daquela época. Então ele está dizendo: toma cuidado, vocês ficaram soberbos, se sentindo que já estão salvos, e que os outros são os outros. Só que quem acolheu a palavra foram eles. João Batista veio e pregou a conversão, e eles aceitaram, e vocês não, mandaram matar. Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos e irmãs, porque senão nós procedemos da mesma forma de 2000 anos atrás. E nós vamos observar isto de forma evidente na sociedade. Ah, porque a minha religião salva, do outro não. Então nós vamos observando essas situações. É só você abrir um pouquinho a mente e o coração. Não é fazer julgamento de ninguém, mas sim estar aberto à graça e começar a olhar que certas situações não convêm aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E uma das coisas que nós precisamos tirar de nós é a soberba. Não existe, meus queridos irmãos, nenhum santo que está nos céus que foram orgulhosos. Não tem. Não pense você que é bonito ser orgulhoso. Até quando você diz assim: eu me orgulho do meu filho. Não pensa. Você não vai para o céu e não leva ele. Você pode até admirar as atitudes do seu filho, muda as palavras, mas orgulho não, soberba não. É a humildade que nos leva. As prostitutas e os publicanos tiveram essa humildade para acolher a palavra de Deus, e acolher a palavra de Deus na sua totalidade, não do jeito que eu quero. Não, vou acolher hoje é domingo, eu desamei a palavra do Senhor, no decorrer da semana eu continuo com meus pecadinhos de estimação. Isso não é conversão.
O filho mais velho era um jovem de bons modos e atencioso. Era considerado um jovem educadíssimo. Evitava magoar as pessoas com palavras, chamava a atenção. Como acabei de dizer, os pais se orgulhavam. E assim ele agiu com seu pai. Não dizendo que ia, mas não foi. Porque era rebelde. A rebeldia tomou conta dele. Ele só gostava de atender aos seus próprios interesses e que o resto se dane. O outro filho, o caçulinha, era bem diferente do irmão. Era muitas vezes desobediente, mas não revoltado. Ele se arrependeu. Ele mudou de opinião. Ele deixou de seguir o seu caminho. E foi seguir o pedido do pai, o caminho que o pai lhe traçou. Ele abandonou a rebeldia e foi obediente. Arrepender é isto, é deixar para trás a injustiça e seguir a retidão. Isso é a transparência da vida cristã. Nós precisamos ser transparentes daquilo que nós vivemos. É como o padre diz: na igreja eu sou bonzinho, em casa, no trabalho, eu sou bem diferente, minhas atitudes são outras. Isso não é ser uma pessoa reta e coerente à fé. Na nossa caminhada de seguidores de Jesus, devemos proceder como o filho da parábola, que disse não e foi. Pois sabemos que existem pessoas que na nossa frente aparentam o que não é, ser boazinhas de coração, mas nas nossas costas nos apunhalam. Nas nossas costas, talvez seja o seu filho, a sua filha, não se importa com ninguém, só quer saber de si próprio, porque você acabou mimando. Não esqueça que você é responsável pela criação dos seus filhos. Lembra-se que no dia do seu batismo, no dia do seu casamento e no dia do batizado dos seus filhos, você prometeu publicamente. Por que eu falo publicamente? Porque você não estava sozinho com o padre, tinha mais pessoas. E você prometeu em educá-los na lei de Cristo e da igreja. Não foi na lei do mundo e dos homens, na lei de Cristo e da sua igreja. Não foi nas leis do Supremo Tribunal Federal, mas sim nas leis da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que formou esta sociedade. E que esta sociedade, que inspirada por esta igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, não acatou como deveria as palavras do Salvador. E fizeram as suas próprias leis, distorcendo toda a beleza da sociedade perfeita que nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe para a nossa salvação. Então, amado, que sejamos humildes para acolher na sua totalidade a palavra de Deus, porque nós vamos ver que também, como existem essas pessoas boazinhas de coração, e que talvez você acha que ela foi para o céu, não vai, porque as atitudes dela não condiz com aquilo que vivem. Mas nós vamos ver que existe algumas pessoas geniosas, mas elas são geniosas, mas elas conhecem a verdade, elas se arrependem logo que percebem o erro e voltam para pedir perdão.
e fazer o que é certo, as pazes. Essas sim estão seguindo a lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nós precisamos nos arrepender, não podemos ser cabeças duras, termos um coração petrificado. Nós somos chamados ao arrependimento, e arrependimento significa mudar o pensamento e os comportamentos. Jesus contou essa parábola porque no seu tempo já haviam pessoas que apresentavam ser boas, mas no coração não eram, e acabavam julgando as pessoas que erravam, mesmo se elas arrependessem depois. Que você, meu querido irmão, tenha a facilidade, a força de vontade do filho caçulinha, para arrepender-se dos seus pecados, para com Deus e o próximo. E aí nós temos vários exemplos. Temos Mateus, que nós acabamos de ouvir o seu evangelho. Quem ele era? Cobrador de impostos, roubava o povo, era ganancioso, era soberbo. Mas quando ele encontrou com o Senhor, e o que o Senhor falou simplesmente para ele: segue-me, ele deixou tudo, mudou o seu pensamento e o seu comportamento. Bem como também, lembra de Maria Madalena? Prostituta, chorou, banhou os pés de Jesus com lágrimas, se arrependeu totalmente, porque ela encontrou com o amado. O que aconteceu com Maria Madalena? Mudou o seu pensamento e o seu comportamento. A mudança é total. Então a gente vai mudando por amor a Deus. É uma mudança radical. Não é uma mudança de aparência, onde você se engana e engana algum grupinho de irmãos. Mas eu vou dizer para vocês, amado, Deus conhece o nosso íntimo. Você pode enganar o padre, você pode enganar seus irmãos, irmãs, mas você não engana a Deus. Deus te conhece. Deus sabe muito bem quem é você. Não é mais fácil você aceitar a sua própria vida, reconhecer os seus pecados e confessá-los, e encher da graça de Deus, como esses dois exemplos que eu dei de Mateus e Maria Madalena, numa mudança radical de vida? É preciso, amado, fazer um investimento na fé. Você faz tantos investimentos na sua vida, e até para pagar a longo prazo, compra móveis e imóveis. É preciso fazer um investimento na fé, porque tudo que nós vamos adquirindo permanece aqui. Nós somos chamados a olhar para as coisas do alto. Nós somos chamados a ser filhos autênticos de nosso Senhor, porque Ele nos deixou o caminho, que é as Sagradas Escrituras, que nos aponta para o alto. Nós somos chamados a nos abastecer constantemente da palavra do Senhor, porque ela me edifica e faz com que eu, como ouvimos na segunda leitura de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a ponto de eu cuidar do meu irmão e dos seus bens também. Olha a lei do Senhor:
Se todos seguissem a lei do Senhor, não precisaria de outras leis, porque eu ia cuidar da vida do irmão e dos seus próprios bens, porque ele é muito mais importante do que eu, porque ele é meu irmão. Por isso é preciso tomar posse da palavra, é preciso dessa mudança radical de vida. Não podemos continuar na mesmice e achar que vamos para os céus. Não, o Senhor está dizendo que se nós não mudarmos, continuarmos sendo soberbos, nós não iremos para os céus. Precisamos mudar. E ser humilde não significa que é ser ignorante. O Papa Francisco, um homem inteligentíssimo, conversa com pessoas que nós nem sequer temos contato, com as grandes autoridades do planeta. Olha a humildade do homem, olha o olhar dele para com os sofridos, os necessitados. É diferente, é uma mudança total de vida. Então, meus queridos irmãos, observando a parábola dos 2 filhos, que nos traz algumas advertências importantíssimas, eu quero destacar, além de tudo que eu falei, 3 coisas interessantes. Não existe vida com Deus sem arrependimento. Para Deus, a condição do homem é de apenas pecador. Palavras são apenas palavras. Vamos lá? Primeiro, não existe vida com Deus sem arrependimento. Na parábola dos 2 filhos, Jesus nos mostra a grandeza da importância do arrependimento. O arrependimento é o ponto principal do fazer a vontade de Deus. É o resultado de uma vida totalmente reconstruída, que antes vivia na certeza do não e que agora se abre ao sim, faz a vontade do divino Pai eterno, sim à palavra e sim à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Número 2, para Deus a condição do homem é de apenas pecador. Quando Jesus usou como exemplo os cobradores de impostos e as prostitutas, tão rejeitados pela sociedade da época, os colocou acima dos mais influentes, os sacerdotes, os anciãos do povo. Jesus comprovou que todos são pecadores, desde os mais importantes até os mais rejeitados da sociedade. 3, palavras são apenas palavras. Ninguém pode surpreender a Deus. Não podemos enganar a Deus jamais. Muitos acreditam que conseguem manter as aparências diante de Deus. Mas Deus conhece o nosso coração e Ele julga as nossas intenções. Podemos enganar as pessoas, mas Deus jamais. Ele nos conhece no mais íntimo do nosso ser. Então, meus queridos irmãos e irmãs, de qualquer forma, só existem 2 filhos, não há um terceiro filho, como nós ouvimos na parábola. Ou somos o primeiro, ou somos o segundo. Deus jamais se desespera conosco, independente do filho que você seja. Assim como o pai, que nós ouvimos na parábola, jamais se desespera. Ele simplesmente está pronto a nos acolher, porque a sua ternura e a sua compaixão são imensas, e Ele espera de nós a conversão. Ele quer que nós passemos da palavra à ação. Ele quer que nós passemos da palavra à ação. Então, meus amados, busquemos acima de todas as coisas da vida
em fazer a vontade do Divino Pai Eterno, sem rebeldia, sem mimimi. Assim, você estará colhendo as mais lindas uvas desta vinha, colhendo as mais lindas uvas no campo da vida, que são da paz e da sabedoria, da justiça e da fraternidade, da bondade e da verdade eterna. No Salmo 118, nós aprendemos que vossa palavra, Senhor, é uma luz para os meus passos e uma lâmpada luzente para o meu caminho.